a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar. Não lembro mais porque a gente entrou nessa, cara. Falando de sociedade que não é baseada em confiança, Isso, falar que pô, assimetrias de um país que é muito assimétrico, como resolver um país assimétrico? Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter para esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui para Acari, eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura em grande medida começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros para gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, a mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, eu sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim, liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Mas muita lei e ordem. Assim, tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo que vai pra Singapura fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem de levar vantagem uns sobre os outros e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se completando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... Não necessariamente, mas tem a cara de ir para um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for... Até porque se a gente for tentar... Se a gente for... Ai, família, olha só. A partir de amanhã, ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta.